Mais uma reflexão hoje, bem-vindos. E eu estava aqui pensando, né? Como os homens eles se sentem realmente solitários. E não estou falando de solidão em relação à mulher, não. Estou falando em relação à sociedade. Eu precisei de ajuda de um vizinho, né? Minha geladeira quebrou e aí digo, eu preciso ter alguém que realmente entenda de geladeira, porque infelizmente em todas as profissões hoje tem muito picareta, né? E aí um vizinho conhece um rapaz que trabalhou na General Motors. General Motors não. EG. É uma geladeira antiga, né? Uma indústria antiga que tinha de geladeiras, que tem um Ezinho assim. Pois bem, ele é, até hoje, obviamente, ele é eletrotécnico, eu acho que dá o nome, não sei exatamente o nome dessa profissão não, mas eu sei que ele entende muito de geladeiras, desde as antigas até as novas, que ele é aposentado, mas continua trabalhando na área, continua estudando sobre esse assunto. E aí, ele veio ver a geladeira, só que eu tenho que dar assistência à minha filha, eu tenho que dar assistência à cozinha, eu tenho que dar assistência a um monte de coisa. Não estou dizendo que ele não era importante. O que eu quero dizer é que às vezes quando a pessoa quer desabafar, nós estamos ocupados demais. E aí é que está o problema. E ele conversando, né, falando sobre a esposa dele que faleceu há um ano atrás de câncer de mama, e que um dos filhos dele deu muito trabalho, que o outro também, por decisões incorretas na vida, teve um fim que a gente já espera e que ele não desejava, obviamente tentou tirar o filho dele daquela situação, não teve sucesso. E ele desabou, né, de conversar. Só que eu não estava com tempo de ouvi-lo. E eu fiquei muito mal. Porque ele precisava desabafar, sabe? Era nítido que ele estava querendo conversar. E eu fiquei pensando nisso. Poxa vida, quantas vezes muitas pessoas, muitos colegas, amigos, familiares, cônjuge, filhos, querem conversar com a gente e às vezes a gente não tem tempo. Ou não quer ouvir, ou não está a fim de ouvir, ou prefere dar atenção a um celular, a um vídeo, à televisão, do que ouvir aquela pessoa que está precisando falar, desabafar. Eu tive um relacionamento muito bacana e que eu gostava muito porque ele ouvia, ele me ouvia. Ele não falava nada, gente, nada, nada. E eu lá, tererê, falava, e ele só ouvia. E às vezes a gente precisa disso, de alguém só para nos ouvir. Só isso. Às vezes a gente não precisa de ninguém para dar solução, porque a gente sabe da solução, a gente não quer solução. A gente sabe da solução. E muitas vezes a gente não sabe nem da solução, mas só quer ser ouvido. Só que muitas pessoas que naquele momento é para nos ouvir, não sei se a palavra, se o português está colocado corretamente, mas elas estão ocupadas demais para nos ouvir naquele momento. E aí é que mora o problema. Eu tive o desprazer, não sei se existe essa palavra no dicionário, mas também não sei se é essa palavra mais adequada, mas eu passei por essa situação muito profunda e detalhada na minha vida quando eu estudava em um local. E eu sempre fui muito assim, espontânea, né? Muito doidinha, como o povo fala, palhaça. E tinha uma menina na sala, que ela sentava no fundo da sala, quietinha na dela, reservada. Gente, o meu sonho era ser uma pessoa reservada. Essa pessoa nunca fui. Já tentei ser e nunca consegui, mas tudo bem, né? Cada um tem uma essência, nunca mude por causa de nada, nem por causa de ninguém. Mas eu tô falando isso porque eu gosto desse tipo de pessoas, sabe? Tímidas, na delas, reservadas. Eu nunca fui assim. Mas eu sempre fui muito palhaça. E aí, essa menina nunca falava na sala de aula, nunca conversava com ninguém. Quando tinha trabalhos em grupos assim, ela geralmente ficava no meu grupo porque eu chamava. Mas ela preferia fazer o trabalho individualmente. Até que um belo dia eu ouvi a voz dessa menina. Ela disse: "Você me faz feliz. Sua alegria me faz rir. Sua alegria me faz feliz." Minha filha chegando, né, minha filha?
Oi. Tem alguma coisa na minha cabeça? Porque um passarinho Deixa eu ficou ver. em cima do cano e um cano em cima de mim. Aí Não eu tem nada na sua cabeça. senti alguma coisa, parece até que ele fez cocô na minha cabeça. Não tem não. Tem muito brilho, isso sim. Aí, eu sei que ela falou isso, né? A sua risada me faz feliz, a sua alegria me faz feliz. Você me faz feliz. No outro dia, a mãe dela apareceu lá, informando que ela não existia mais. Aquilo me deixou tão sem chão, porque ela falou que a minha risada fazia ela feliz, mas eu poderia ter conversado mais com ela, eu poderia ter escutado ela, eu poderia ter salvado, entre aspas, ela, sabe? Mas não fiz isso. A única coisa que as pessoas lá na sala faziam era rir dela, se afastar dela. Por que a gente não se chegou para ela? Por que a gente não ouviu ela? Por que a gente não escutou mais ela? Foi a única vez que eu ouvi a voz daquela menina, dizendo que a minha alegria fazia ela feliz. Quando aquele senhor que foi consertar minha geladeira começou a conversar, eu lembrei muito dessa menina. A gente precisa prestar mais atenção nas pessoas que estão ao nosso redor e que precisam falar, porque elas precisam ser escutadas. Através dessa fala é que muita coisa é descoberta ou mostrada. Essas pessoas geralmente elas precisam de ajuda, assim como a gente. Assim como a gente. A gente se acha muito superior às pessoas que querem conversar, nunca tem tempo, acha chato. Mas a gente também precisa de ajuda, porque a gente também precisa de alguém que nos escute. E eu fiquei pensando nisso. Algum fato na vida de vocês, por exemplo, já aconteceu de alguém querer conversar e você não está a fim de ouvir, está muito ocupado, e desligar o telefone, achar que aquilo era uma conversa boba? Geralmente pessoas que têm problemas muito peculiares, tipo familiares ou com filhos, e que às vezes repetem sempre a mesma conversa e você não aguenta mais ouvir aquilo. Talvez nas entrelinhas estejam ali questões que elas precisam ser escutadas urgentemente, só que a gente não tem tempo para isso. Você já passou por alguma situação assim? Você convive com alguém assim? Eu ainda tenho muita dificuldade em ouvir as pessoas porque não tenho tempo. Não porque eu não quero, porque eu não gosto. Mas a vida da gente está muito corrida. Não estou colocando uma culpa, não estou colocando uma predisposição para ouvir as pessoas. Não é isso. Mas é porque a gente está em um mundo tão acelerado que é perda de tempo ouvir alguém que a gente sabe que muitas vezes a solução está ali. Ou ela já solucionou, mas ela só quer falar. E a gente não está tendo tempo para ouvir. Me lembrei agora de uma história que é o círculo que faltava um pedaço, de Anderson, não lembro o sobrenome agora. Era uma vez um círculo que faltava um pedaço. E ele rodava o mundo inteiro procurando esse pedaço. Até que, nas suas buscas, ele começou a conversar com as borboletas, olhar as estrelas, ver as flores no meio do caminho, conversar com os animais. E até que um dia ele encontrou o pedaço perdido. E aí ele começou a correr tanto, o forte correr com tanta força, que ele não conversava mais com os animais, ele não conversava mais com as borboletas, ele não conversava com nada, não conseguia ver mais nada, e até que então ele parou, tirou justamente aquele pedaço que faltava, e voltou a andar lentamente, voltando a conversar com os animais, com as flores. A nossa vida está igual a esse ciclo perdido, sabe? Que a gente procura o nosso pedaço, a gente encontra o nosso pedaço, mas a gente está tão agitado, com tantas coisas na vida, que a gente esquece de conversar com as borboletas, com as flores. O que você tem feito da sua vida para ouvir e ser ouvido? Você tem sido esse círculo que falta um pedaço? Que encontrou seu pedaço e hoje corre tanto alucinado, frenético, que ninguém mais te escuta e você também não escuta mais ninguém?